Então vamos para mais um Pergunte ao Rothbard. Vamos nessa! E aí, meus caros, tudo bem? Eu sou Fred Castelo, você está no canal Moto Liberdade e esse é mais um episódio do Pergunte ao Rothbard, onde a gente passa pela entrevista que o Murray Rothbard deu no ano de 1975 ou 76 para a revista americana Penthouse. E a gente está fazendo todas as perguntas dele nesse formato de motovlog, hoje a bordo aqui da Himalaia. Então vamos lá, vamos fazer a pergunta aqui rapidinho. A pergunta é: como a posição libertária se difere da dos progressistas, de quem você é tão crítico? E a resposta do Rothbard é essa aqui, ó. Bem, a posição libertária basicamente é que nenhuma pessoa ou grupo deve poder usar a força ou violência contra qualquer pessoa ou sua propriedade. Todos devem ter a liberdade total em todas as atividades de sua vida, tanto pessoais quanto econômicas. Então, isso significa que os libertários são a favor da liberdade econômica. O capitalismo laissez-faire parece próximo da posição conservadora em muitos aspectos, mas também somos a favor da completa liberdade civil, que em muitos aspectos está próxima da posição progressista. Os progressistas, no entanto, são quase tão inconsistentes com relação às questões de liberdades civis quanto os conservadores em relação ao livre mercado. Muitos progressistas que favorecem a liberdade pessoal também favorecem pacientes mentais encarcerados supostamente para o benefício dos pacientes. Ou eles favorecem as campanhas obrigatórias do cinto de segurança, que eu pessoalmente acho insuportáveis. Então vamos lá, meus amigos. Acabamos de ver aqui que uma coisa que eu não sabia. Vamos ligar a moto e vamos nessa, né? Vamos andar. Vamos andar, minha gente. Uma coisa aqui que eu não sabia era que o Rothbard compartilhava dessa questão que eu também, dessa opinião comigo, de não gostar da lei a favor do cinto de segurança obrigatório. Então vamos lá, vamos comentar um pouco aqui essa posição. Na verdade, é uma posição da seguinte forma: uma posição que vem do respeito à liberdade individual. Ela parte de uma premissa que todo ser humano ele é responsável por seus atos, ao mesmo tempo que ele tem a liberdade de praticá-los, desde que ele não fira outras pessoas ou a propriedade dessas pessoas. E nesse quesito ele acaba se chocando com diferentes posições, correntes políticas. Nesse caso aí a corrente dos conservadores, que na maioria das vezes se posicionam de forma a favor do livre mercado, porém na maioria das vezes não totalmente livre. E na questão do que a gente pode chamar de costumes, eles são geralmente contra a liberdade nessa área. E por outro lado você tem os progressistas, que eles são a favor de uma liberdade na área dos costumes, nessa área de liberdade sexual e outras coisas nesse sentido, todas as pautas que estão nesse sentido, ao mesmo tempo que eles são contra e eles querem coordenar a economia. E o Rothbard, nessa resposta, ele esclarece que a posição de quem é a favor da liberdade, na verdade você é a favor da liberdade total e nunca parcial. A pessoa, o ser humano, ele teria autonomia para tomar as decisões da sua própria vida de forma livre, né? Você não vai ter ali o Estado, por exemplo, proibindo drogas ou proibindo casamento de qualquer forma que seja, ou
dominando a economia, ele parte de um pressuposto que as pessoas têm inteligência suficiente para coordenar sua própria vida. E isso, logicamente, que é uma posição que coloca muita fé no ser humano, né? Se você for olhar por um certo lado, né? Mas por outro lado, quando você analisa com esse viés de pensamento que está colocando fé no ser humano e tudo mais e tal, por um certo lado você pode pensar: olha, mas o ser humano não vai dar conta disso tudo, ele não vai dar conta dessa liberdade toda. Olha uma aguinha aí, tô passando numa aguinha. E molha a bota, viu, gente? De Himalaia você molha a bota. O ser humano não vai dar conta dessa liberdade toda. A pessoa vai tomar decisões equivocadas. Mas uma outra pergunta seria: existe outro tipo de liberdade? Se você não tem a liberdade de errar, você não tem a liberdade de se equivocar, que liberdade seria essa? Qual é a liberdade, se não a liberdade de cometer os erros, os equívocos que são naturais da vida da pessoa? É o mesmo argumento que a gente pode aplicar à questão da liberdade de expressão. As pessoas querem proibir o discurso de ódio e o discurso contra certas categorias de pessoas. No entanto, a liberdade de expressão, se ela não for a liberdade para falar justamente o que as pessoas não concordam, que outra liberdade pode ter, sem ser essa de falar justamente as coisas que não são agradáveis? Nessa quesito particular da liberdade de expressão, você ainda tem uma outra linha de pensamento, que é a seguinte: as pessoas têm que realmente ser livres para falar aquilo que elas querem, porque através dessa liberdade a sociedade como um todo, é onde a sociedade vai tomar conhecimento dessas pessoas. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem um discurso de ódio, é interessante que ela seja livre para afirmar esse discurso da forma mais livre possível, porque através dessa liberdade é que o restante da sociedade vai tomar conhecimento de que aquela pessoa tem aquele discurso e, naturalmente, vai poder tratar essa pessoa de acordo com esse posicionamento dela. Então, me parece que essa posição a favor da liberdade, apesar dela ter um preço que a gente poderia dizer que é um preço alto, me parece que um preço muito mais alto ainda é o preço de você sacrificar a liberdade das pessoas, quer seja com a desculpa da segurança: olha, use o cinto de segurança que vai ser melhor para você, então eu vou te obrigar aqui a usar, que é para o seu próprio bem. Quer seja com a desculpa da igualdade: olha, vamos aqui proibir essa e essa outra coisa economicamente para a gente gerar uma maior igualdade econômica. Me parece que nesses dois vieses, a retirada da liberdade é um preço maior socialmente do que as possíveis coisas boas que a retirada da liberdade possa trazer. Meus amigos, esse foi mais um Pergunte ao Rothbard no formato motovlog. Eu agradeço muito a todos vocês aí que estão acompanhando o vídeo. Eu sou Fred Castelo, você está no canal Moto Liberdade. Se inscrevam no canal e comentem os vídeos para a gente ter mais assunto para próximos vídeos. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, aqui junto com esse com esse cara aí do patins, e valeu!